Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas, porque Ele é bom de eternidade em eternidade. Amém? Boa noite a todos. Eu vou estar iniciando com a leitura da palavra que fica lá no Salmo 145. Convido você a ficar em pé e nós estamos já fazendo a leitura da palavra do Senhor. Essa é a nossa última quarta-feira do ano, desse ano de bênção, desse ano de vitória, desse ano de prosperidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, estamos com vida, estamos de pé para a glória de Deus, amém? Estamos de pé. Você pode glorificar a Deus porque você está bem, porque você passou o ano inteiro e hoje você está assim, regozijando o Senhor diante dele nessa noite. Amém, Diz assim a palavra do Senhor: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, o sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de poder, majestade e glória. Vamos estar louvando com o nosso Deus através da oração. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, ó Deus, porque tu és grande, magnífico, Deus amado. Seja exaltado, glorificado, Pai, o seu nome, de geração em geração, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque foi um ano, ó Deus, de muitas lutas, ó Pai, de muitas vitórias, de muitas conquistas, onde o Senhor estava na frente de cada batalha, Pai amado. Cada peleja, o Senhor, Deus amado, foi o general de guerra. Então, por isso, nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, porque tu és santo, 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 de geração a geração, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque foi um ano, ó Deus, onde nós trabalhamos, foi um ano, ó Deus, onde nós ficamos enfermos também, ó Pai. Mas a sua cura veio sobre nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque cada desafio, Senhor, o Senhor foi conosco, Pai, nos mostrando que somos mais do que vencedores em Ti. Por isso nós te glorificamos, exaltamos o teu nome e dizemos que tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração, Senhor, que é feita neste lugar, ó Pai. Lugar esse que o Senhor sustentou, Senhor, durante esse ano todo. Pessoas essas, ó Deus, que habita neste lugar, que o Senhor trouxe cura, renovo, salvação, vidas transformadas. Deus, muito obrigado por cada alma que se rendeu aos seus pés nesse ano, neste lugar. Muito obrigado por cada boca, Senhor, dos teus servos, que foi falado do teu evangelho durante esse ano, Pai. Muito obrigado pelas curas, Deus, porque tu és um Deus que sustenta. Tu és um Deus, ó Pai, que guarda, que livra. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, e regozijamos na tua presença, porque o Senhor nos faz alegre, porque o Senhor habita entre nós. Muito obrigado, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade.
A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, vamos estar cantando bem animado ao Senhor. E não é só porque é o último culto do ano não, mas é porque é um culto de adoração ao Senhor. E não é por causa que é o último culto do ano que nós vamos regozijar mais, nós vamos ficar mais alegres, mas por causa que o Senhor é o mesmo. E esse Deus que nos sustentou no ano de 2023 também continuará nos sustentando no ano de 2024, porque o Senhor é poderoso. O Senhor não deixa de agir com poder e grande glória nas nossas vidas. Então eu convido você a cantar com alegria ao Senhor, que quando sobe o nosso louvor, desce a glória de Deus. Então vamos cantar bem animado. Aleluia. Glória a Deus. Sobe o meu louvor e desce
era tristeza se verá. A dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, o silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Saiu da tristeza, onde era tristeza se verá. A dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar, celebrar. Por quê? É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava está perdido e tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declare, vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, podeis assentar, irmãos. O Senhor é Deus santo, poderoso, glorioso sobre toda a terra. Aleluia. Diaconisa Isabel está com a oportunidade.
Enquanto a irmã louva, você está com a oportunidade de estar trazendo seu dízimo e sua oferta. Amém, irmãos? Glória a Deus. A paz a todos. Chegamos. Esse hino que nós vamos louvar nesse momento fala do soldado ferido. Tem um filme na Netflix muito bonito, se você não viu ainda, a gente aconselha a ver, intitulado Até o Último Homem, tá? Fala sobre um soldado, um irmão nosso, em Cristo Jesus, que em meio à guerra não desistiu de lutar, e através da vida dele, desse querido irmão Desmond, foram salvos 75 soldados. Se um irmão, um humano é capaz de fazer isso, imagina o nosso Deus. Ele não abandona o soldado ferido. Última quarta-feira do ano, né? Muitos podem dizer assim, quantas lutas, quantas cicatrizes, mas o nosso Deus até aqui nos guiou. Amém? Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. As coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou. Dá um glória. E por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para te libertar. Meu Deus, resgata o soldado ferido. O seu grande amor é infinito. Ele é especialista em curar. Aleluia. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou. E por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou. E por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas para te libertar. Meu Deus, resgata o soldado ferido. O seu grande amor é infinito. Ele é especialista
Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de falar contigo, de cantar para ti, de pertencer a uma igreja. Senhor, muito obrigado, porque entendemos que neste momento muitos irmãos gostariam de estar aqui e não estão. Por isso nós te damos glória e louvor, honra para todos sempre ao Deus que é digno, tem cuidado de nós, Senhor. Pai, agora queremos te agradecer pelos irmãos que aqui ofertaram para ti. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, tu guarde cada dia a vida dos nossos irmãos, que multiplique, segundo a tua palavra, os celeiros dos nossos irmãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. A irmã Camila, a irmã Carol vai estar distribuindo o papelzinho agora rapidinho. E você pega e você vê, mas você não mostra, tipo assim, pastor não mostra para a Andréia, tá? Vitória não mostra para a Eduarda. Ninguém pode ver a cor que você tem, rapidamente. É Sheila. Olha, vai que você vai ter uma filha chamada Andréia. Certo? Não mostra para quem está do seu lado. Ninguém pode ver a sua cor. Sara, tira o olho da cor do Juan. Ninguém pode ver a sua cor. Não mostra, tá bom? Rapidamente. Deus é infinito em bondade, misericórdia e amor. E Ele distribuiu dons. E Ele compartilhou os dons conosco para que nós, cada dia mais, nós fôssemos fortes na presença dEle. Foi um ano de luta, mas foi um ano de muita, muita vitória para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quantos não passaram por luta? Mas o prazer de estar aqui hoje é o prazer da vitória, né? Quantos irmãos estiveram enfermos, né? E nós oramos, Deus trouxe a cura para a glória de Deus. Amém? Foi todos? Foram? Isso. Vocês, meninas, pegam de vocês. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu? Vitória aqui não recebeu. Recebeu, Vitória? Pronto. Alguém não recebeu? Não deixa ninguém ver a sua cor. É uma cor que está aí no teu papel. Não deixa ninguém ver. É seu, é segredo, tá? E eu vou estar falando das cores. E com certeza eu vou chegar na sua cor, tá bom? O azul, né, com a imansidão da bondade, né, da leveza. O azul marinho, né, com aquela força, o vigor, né? Você que tem o azul marinho, aí você que pegou o azul marinho. O verde, você que tem o verde, você tem a esperança, você tem a alegria de passar por os outros, a fé, né, a oportunidade de crescer. Você que tem o amarelo, você tem a alegria do Senhor. Mas tem uma pessoa que ela pegou o branco. O branco, ela simboliza a pureza de Deus, a bondade do Altíssimo, a riqueza que Ele te deu como vida, como esperança. Quem tem o branco tem um amor infinito, tem a paz que excede todo entendimento. Você que pegou o branco, você tem o dom da cura. Então se levante agora, abre os teus braços, levante. Você que pegou o branco, levante, abre os seus braços e abraça a outra pessoa e cura. Cura a outra pessoa com o teu abraço. Isso, abraça. Pode abraçar outros. Você que tem o branco, você tem a pureza de Deus. Você tem a bondade do Altíssimo. O Rei dos Reis habita em você. O amor infinito de Deus está contigo. A alegria do Senhor é constante todo o tempo. Alegre-se no Senhor, você que tem um branco. A pureza infinita de Deus está contigo, minha amada, meu amado. Receba de Deus nessa noite a alegria, o abraço da cura. Abraça bem forte. Isso, dá um beijo na testa, porque você tem um branco. Oh, aleluia! Glória a Deus, a oportunidade está com o pastor.
Senhor te usa. Gente, olha, desliga esse ar-condicionado aqui. Amém. Isso. Graça e paz, meus amados. Boa noite a todos. Eu vou ser muito sincero para vocês. Nessa noite, meu coração está alegre, né? Não pense você que teu pastor ficou... Não, pode deixar fechado. Pode deixar fechado. Pode deixar fechado. Não pense que teu pastor ficou feliz de suspender as programações de domingo, não. Tá bom? Mas quando veio a oportunidade e uma ideia, né? A gente aprende como liderança uma ideia boa, a gente cai para dentro. Então falaram assim, pastor, tem como a gente fazer na quarta-feira passada? Eu falei, quarta-feira passada está muito em cima. Vamos marcar para quarta-feira que vem. E eu estou muito alegre, porque tem uma parte significativa da igreja aqui nessa noite. Eu sei que alguns não puderam estar, outros já tinham compromisso também, mas nessa noite eu sou muito grato. Então, como eu de praxe, eu vou pregar 2 horas, para vocês terem bastante fome, né? E não deixar nada. Brincadeira. Eu quero só a tua atenção de 15 a 20 minutos. E assim a gente vai encerrar, porque eu acho que o nosso culto também vai na mesa. Também vai à mesa, né? E a gente vai confraternizar um com o outro. Tá bom? Gostaria que você abrisse a Bíblia. Levítico capítulo 26, verso de 1 a 13. Isso. Eu não sei você, eu estava sentindo um pouco de frio. Se estiver sentindo frio aí, se tiver bom, tá bom. 26, verso de 1 a 13. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, fica em pé. Quem achou na Bíblia? Vai, Vitória. Tá difícil aí, Levítico, Vitória? Isso. A gente pega o povo assim, desprevenido. Gostaria de ler esse texto e ministrar uma palavra rápida, mas que eu quero que o Senhor ministre ao teu coração. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima, das uvas e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra dos animais, da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Os seus inimigos cairão à espada diante de vocês.
Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios, que quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Você fecha teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Usa a nossa vida nessa noite, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar, que diminuamos, Senhor, e que o Senhor tenha a liberdade de agir e de falar em cada coração nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Irmãos, nessas breves palavras dessa noite, eu fiquei pensando o que ministrar, e Deus me mostrou esse texto, que já tinha passado algumas vezes e lido. E a gente tem a mania de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Não é isso? Você já falou para alguém aí, Feliz Natal? Feliz Natal já passou, né? Mas você pode dizer assim, próspero Ano Novo para você. Pode falar aí para alguém que está do teu lado. Um feliz Ano Novo e um próspero Ano Novo para você. É isso. Que você tenha um ano novo próspero. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo das pessoas que estão ao teu redor e falam para você isso. E a verdade é essa. Mas é o teu desejo também, de você chegar no ano novo e de ter um ano novo próspero. Amém ou não amém? Vocês estão aqui comigo? Olha só, ninguém pensa no ano novo, um ano novo pior do que o ano que passou. Ninguém pensa no ano novo com pessimismo. Se você está pensando com pessimismo, você está no lugar errado. Porque a gente sempre pensa em algo melhor no ano que vem. A gente sempre imagina algo melhor. Mas a Bíblia, ela me dá uma receita de ano próspero. E talvez você possa pensar comigo, pastor, mas o que é um ano próspero? Um ano próspero é onde nós experimentamos contentamento, onde nós experimentamos melhora. Pastor, o senhor está dizendo que um ano próspero é um ano melhor do que o ano anterior. Sim. Um ano próspero é um ano em que nós vamos ter nele a provisão de Deus. E vamos experimentar coisas maravilhosas. E, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente vai ficando meio velho, né? Estou dizendo isso porque eu estou com uns 45, falaram para mim assim, pastor, o senhor está com essa barriga linda, se o senhor perder essa barriga, o senhor perde a graça. Gostei dessa. O Leandro Hassum, né, era humorista, depois perdeu a graça quando perdeu a barriga. Eu vou perder essa barriga em 2024. Alguém vai achar. Ronaldo, dá para o Ronaldo. Ronaldo, para ti. Em nome de Jesus. Mas, queridos, Deus nos dá uma receita para termos anos prósperos. E simples. Que nós precisamos atentar a cada ano. E como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a ficar a uma certa idade, então a gente acha normal virar o ano, pastor, mais um ano. É mais um ano, pastor. Você nunca pode pensar dessa forma, porque o dia de amanhã você pode esperar algo melhor da parte de Deus. E isso é bom para mim. Isso é bom para você, alimentarmos essa esperança, sim. Alimentarmos dias melhores, sim. Alimentarmos o ano, 12 meses do ano, melhor, sim. Agora, a Bíblia me traz uma receita, um caminho. E foi o que ele falou, foi o que Deus falou ao povo de Israel.
Nós estamos falando de um contexto em que Israel estava no deserto, 40 anos de deserto. Deus levanta Moisés, um povo sai do Egito, vai para o deserto, e no deserto Deus começa a trabalhar com o povo. E o livro de Levítico, por exemplo, é o livro da lei. É o livro onde Deus faz todo o seu aparato teológico, o seu aparato de lei para o povo, dizendo: isso você pode, isso você não pode. Isso vai te fazer você ir bem, isso vai te fazer você não ir bem. E quando chega nesse capítulo 26, que é o encerramento de uma sessão do livro de Levítico, Deus fala algumas coisas para Israel que eu posso e penso em aplicar na nossa vida, que nos fará prosperar. A Bíblia me diz que Deus chega para eles e fala assim: olha, não façam ídolos para vocês. Ídolos. Não coloque imagem de escultura em coluna, não ponha pedras com figuras e se prostrem diante dela. O que Deus está falando para Israel é que ele não divide a sua adoração com nenhum outro Deus. Então não pode haver idolatria no nosso meio. Não pode haver idolatria no meio de Israel. Como é que eu posso ser próspero? Primeira coisa, adorar somente a um Deus, somente o Deus, somente ao Senhor. Quando eu adoro somente ao Senhor, isso é um caminho de prosperidade na vida. Não há como a gente ser próspero adorando a dois deuses. E aí a gente pode pensar assim: mas pastor, eu não me prostro diante de imagem, eu não me prostro diante de figura alguma. Mas às vezes a gente coloca muitas coisas no lugar de Deus, achando que estamos seguros, achando que estamos adorando bem, achamos que estamos indo bem. Não dá para a gente adorar a Deus e a Baal, não dá para a gente adorar a Deus e a Mamão, não dá para a gente adorar a Deus e ter uma escultura dentro de casa. O que Deus está falando para Israel é: você quer ir bem? Você quer ser próspero? Não adore outro Deus. Adore somente a mim. Outro ponto que destaco nessa noite, porque eu falei que ia ser rápido, é que nós precisamos entender que há um caminho para sermos prósperos. Andarmos pela palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Depois você pode perguntar para mim: pastor, pulou o sábado? Não. Eu também não quero citar o sábado, mas o sábado a gente entende que não é para a gente guardar o sábado como os israelitas, porque ele não é confirmado à luz do Novo Testamento e não é confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. E há alguns princípios que são aplicáveis hoje, e ainda nós podemos aplicar. Então, nesse segundo ponto, nós precisamos, para sermos prósperos, andarmos pela palavra de Deus, nos apegarmos à palavra de Deus. O Senhor diz aí no versículo 3, se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Há uma escadinha a ser subida quando nós falamos da palavra. Para a prosperidade, para sermos prósperos, nós precisamos seguir essa escadinha. Essa escadinha é ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa muito clara, que Deus fala para eles: se vocês andarem nos meus estatutos, ou seja, se vocês colocarem em prática, se vocês praticarem a minha palavra, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Aqui um conselho muito claro para vivermos um ano próspero. Um conselho de nós adorarmos ao Senhor e somente a Ele, e um conselho de andarmos pela palavra. Quando nós andamos pela palavra, irmãos, nós guardamos o nosso coração para não pecar contra o Senhor, como disse o salmista Davi. Quando nós andamos pela palavra, os nossos negócios, a nossa vida, ela é guiada pela palavra.
E quando nós andamos pela palavra, dificilmente erramos para que a nossa vida não seja, não dê comburgo na água, como diz alguns, não dê, para que não venhamos dar soco em ponta de faca. Quando nós somos guiados pela palavra, nós valorizamos o Deus da palavra. E aí, eu penso que nesse conselho, nesses dois conselhos, Deus está falando assim: você quer ser próspero? Esse ano de 2024, faça diferente. Talvez você possa ter passado 2023 muito tempo sem ler a Bíblia. Talvez você possa ter passado o ano de 2023 bem devagar, pastor. Só lia mesmo porque só abria a Bíblia lá, mandava abrir. Mas faz uma coisa diferente. Faz ao contrário, por exemplo, lê a Bíblia de trás para frente. Pastor, eu já li de frente para trás, mas agora lê de trás para frente. Eu, por exemplo, comecei lá em Malaquias e estou voltando, até chegar em Gênesis, fazendo uma coisa totalmente diferente. Porque a palavra, ela vai nos sustentar, a palavra, ela vai nos dar bom caminho, a palavra, ela vai nos dizer se estamos errados ou não. A palavra vai conduzir a nossa vida em 2024 a um ponto de sabermos o que decisão tomarmos. Isso é muito interessante, sabe, irmãos? Nós fizemos fomos hoje para ver o negócio da festa da Andressa, e a gente está com a programação da festa da Andressa sendo uma quinta-feira. E aí eu, malandramente, pensei e falei, olha, uma festa na quinta-feira, o pessoal vai trabalhar na sexta, o pessoal vai querer sair cedo. E talvez não vai conseguir chegar no horário. Vai sair do trabalho, vai sair correndo. O que eu vou fazer? Vou pedir a casa de festa para trocar a data de quinta para sexta. Mas eu não quero pagar mais nada mais não, né? Chega, né? A gente está que está. Só quem faz festa de 15 anos, de lá são duas, né, irmão? Então o mesmo patamar de uma vai ter que ser o mesmo patamar da outra. E aí o cara falou assim, ó, cara, chega em casa, me manda um e-mail contando 2 histórias tristes lá que teus familiares vão vir de fora, e quando você chegar em casa, você mandar esse e-mail para mim, eu vou conseguir mudar. Aí a gente chegou em casa, daqui a pouco a Sheila falou assim, isso é errado. E aí eu falei, verdade, está errado. Cheguei lá, falei para ele assim, olha, não tem desculpa nenhuma. Desculpa que eu tenho aí eu posso falar a verdade. Meu sobrinho faz aniversário no mesmo dia, isso é verdade. Entendeu? Então ele faz aniversário no mesmo dia. Eu não queria que fosse no mesmo dia do aniversário dele. Dá para tocar? E outra, que o pessoal vai chegar mais cedo e se for de sexta para sábado vai conseguir sair mais tarde. Tá ok? Ele, pô, tá ok, show de bola, depois eu te dou a resposta. Eu falei, então tá bom, Deus seja louvado. Se vai mudar, não vai, é com ele. Mas o quê? A Bíblia me ensina que eu não posso enganar. A palavra me ensina que o meu caminho vai ser guiado pela palavra e vai me conduzir bem. Então, irmãos, há um caminho para a prosperidade. Há um caminho para um ano de satisfação. Há um caminho para vivermos um ano melhor. Nos apegarmos à palavra. Fazer dela verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela é a que vai nos conduzir por bom êxito em 2024. E aí você vai pegar e vai ver, poxa, mas a minha decisão não pode estar fora da palavra. E Deus vai abençoar o teu caminho. Se ele mudar a data, glória a Deus. Se não mudar, glória a Deus também. Não fiz errado. Né? A Sheila falou bem claro, está errado isso. Falei, é verdade, o cara está propondo uma coisa aqui para eu o quê? Mentir. E mentira não é de crente. Mentira não é nossa. Mas aí a palavra do Senhor diz que quando Deus prometeu isso a Jael, ele falou o seguinte, Jael, não façam ídolo para vocês, andem na minha palavra, e aí Deus promete pelo menos 3 coisas aqui, que eu quero pensar com você. Primeira coisa, Deus promete dar vitória contra o inimigo de Israel.
Nós estamos falando de um contexto que Israel tinha aqui para o campo de batalha. A palavra do Senhor no versículo 6 diz assim: estabelecerei a paz, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei de vocês animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Deus promete algo a Israel. Se você me adora, se você é conduzido pela minha palavra, eu darei vitória diante dos inimigos de vocês. Sabe o que isso significa aqui? Isso significa que Israel teria, Fábio, quebra o galho para mim, teria bom êxito nas suas batalhas. Era só seguir o que o Senhor estava falando na sua palavra. Era só adorar verdadeiramente o Senhor, seu Deus. Irmãos, da mesma forma como Deus fala a Israel, Ele fala conosco. Ele nos dará vitória contra os nossos inimigos. Agora, para que nós não temos inimigos, né? Poderemos até ter, alguns podem até falar, pastor, esse aqui não gosta de mim. Mas a Bíblia diz que nós temos um inimigo. O inimigo que nós temos hoje chama-se diabo, que quer dizer lançador, que quer dizer acusador. Ele é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o Senhor venceu o inimigo das nossas almas e nos deu vitória pela palavra. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós olhamos para Israel e vemos que quando Israel se aproximou do Senhor, quando Israel adorou o Senhor, quando Israel cumpriu os seus mandamentos, Deus deu vitória a Israel. Há um caminho de prosperidade, há um caminho de vivermos um ano próspero, de nos aproximarmos do Senhor, e Ele vencerá os nossos inimigos. Ele vencerá os nossos inimigos por nós. E aí você pode falar assim, pastor, mas quais são os nossos inimigos? Nós temos um inimigo chamado diabo. E quando Jesus chegou, por exemplo, em Mateus capítulo 4, e foi tentado por Satanás, Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus. Ele nos dará êxito contra o inimigo das nossas almas. Ele dará vitória a você em qualquer batalha. Você quer viver um ano próspero? Não adore a outro Deus. Você quer viver um ano próspero? Não deixe de andar com a palavra do Senhor. Não deixe de ser guiado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus faz uma segunda promessa. Ele faz a segunda promessa e ele diz que Israel será próspero. Irmãos, aí teve uma coisa muito interessante. Uma vez um irmão cantou um hino lá na igreja, ele botou isso para o ministério de louvor, ele falou assim, olha, com Jesus a vitória é essa. Eu falei, rapaz, mas esse hino ninguém vai cantar. Esse hino aqui só tem jovem, ninguém vai cantar. Falei assim, um hino lá da minha adolescência. Mas eu falei, mas você já olhou para esse louvor? Com Jesus a vitória é certa, é a Bíblia quem diz. Eu falei, mas a gente toda hora está sofrendo derrota aí. Mas se a gente andar mesmo nos caminhos do Senhor, a gente não comeria o melhor dessa terra? A gente não viveria verdadeiramente vitória sobre vitória? E é verdade. Por que nós, irmãos, não colhemos o melhor dessa terra? Como, por exemplo, colheu Jó. E mesmo depois de ter sido, ter sua família dizimada, seus bens dizimados, glorificou ao Senhor e Deus o exaltou sobremaneira e deu em dobro. Porque, na verdade, irmão, se Deus promete, Ele cumpre. E se Israel cumprisse o que Deus estava falando, se Israel andasse pelos seus estatutos e somente adorasse ao Senhor, não tinha nada que vencesse esse povo. Da mesma forma, a mim e a você. E Deus faria Israel próspero, de uma certa forma, muito próspero. Olha o que diz o texto. Olharei para vocês e os farei o quê? Fecundos.
Deus daria a eles filhos, Deus daria a eles multiplicação. Confirmarei minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Sabe o que é isso? Abrir espaço para novas bênçãos de Deus. Deus já te abençoou muito, ok, mas agora você vai até jogar fora, isso está falando de uma colheita, jogar fora porque Deus vai te dar mais ainda. E queridos, se nós vivêssemos verdadeiramente, se Israel vivesse isso daqui, isso se cumpriria na vida de Israel como na nossa vida. Se fôssemos mesmo, se cumpríssemos mesmo esses mandamentos que o Senhor está dando aqui no capítulo 26, e além dos outros, será que Deus não nos faria próspero esse ano de 2024? Será que eu não veria, por exemplo, pessoas despontando esse ano? Pastor, olha, Deus me abençoou de tal forma esse ano de 2024, que eu só posso atribuir a minha consagração a Ele, a minha entrega a Ele. Porque, irmão, é impossível quando você se aproxima de Deus, quando você adora a Deus, quando você é guiado pela palavra, é impossível você não ser próspero. É impossível você não viver uma prosperidade de Deus. E aí você pode pensar para mim assim, pastor, mas o senhor está falando de prosperidade? Estou falando de prosperidade financeira, não, irmão. Estou falando além de prosperidade financeira. Porque quando a gente fala de prosperidade financeira, às vezes não é prosperidade de Deus. Senão não teria rico dando tiro na cabeça, irmão. Está com a conta bancária toda cheia e não consegue dormir. Sabe o que é prosperidade? É você botar teu travesseiro, tua cabeça no travesseiro e dormir bem. Entendeu? Ainda tem que ficar orando contra a irmã, que a irmã fala assim, Senhor, levanta o pastor 3 horas da madrugada. E tem hora que o Deus levanta 3 horas da madrugada. Eu faço, Senhor, lá a irmã, eu querendo dormir, e a irmã, Senhor, e já aconteceu, irmão. A irmã Sônia, pastor, Senhor, levanta ele de 3 horas da madrugada. Cadê que eu dormi, irmão? Cadê? Eu falei, bateu 3 horas da manhã. Falei, tem que orar mesmo, e acabou mesmo. Vai pro joelho, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa, cantar um louvor, porque o sono vem, irmão. Mas a melhor prosperidade é quando você tem paz. E quando você tem satisfação, irmão. Já parou para pensar como é que essa galera aí que está roubando todo mundo aí, como é que eles não têm prosperidade? Está lá rico. Está morando lá em Copacabana, está morando tudo, mas daqui a pouco está com tornozeleira eletrônica, está a Polícia Federal batendo na porta. Isso não é prosperidade. Prosperidade vai além, irmão. E aí eu penso que Deus chega para Israel e fala o seguinte, cara, olha para mim, me adora como eu mereço ser adorado, cumpra os meus estatutos e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. É superabundância do Senhor na vida de Israel. Deus fala para ele assim, vocês vão jogar fora a colheita anterior, porque eu vou mandar de novo. E por que não? E por que isso não pode acontecer na nossa vida? Se eu, meu irmão, viver verdadeiramente isso para o Senhor, será que Deus não poderia fazer isso comigo? E aí eu posso dizer que o ano próspero para mim poderia ser muito melhor do que o ano de 2023. E a Bíblia me mostra que quando Deus fala isso, Deus fala para Israel o seguinte, ó, vocês vão ser fecundos, vocês vão ter multiplicação, vocês vão ter abundância de colheita. Vocês vão plantar e vai dar. E vai colher. Mas isso depende de quê? Depende do que você está querendo. Depende de que nível você quer colher. Eu estou sendo muito sincero. Eu sou contra totalmente a teologia da prosperidade. Mas viver para o Senhor me faz próspero. Honrar o Senhor me faz ser próspero. Não tem para onde correr. Todos os servos da Bíblia que honraram o Senhor foram prósperos. Todos. Ah, pastor, todos. Não tinha nenhuma casa na praia, mas eram prósperos. Andava na presença do Senhor, próspero. A Bíblia me mostra, irmãos, um caminho de prosperidade. E Deus promete a terceira coisa a Israel. Olha que coisa interessante.
que 2024 tem que ser assim. Meu sonho. Diz a palavra do Senhor que Deus promete a Israel a coisa mais importante para Israel. A última e mais importante. Ele diz a Israel o seguinte: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Sabe qual a terceira promessa que Deus faz a Israel? Presença dele. Direta. Presença fixa dele. Sabe o que é prosperidade? É viver isso aqui que Israel está vivendo e Deus falou para ele da seguinte forma: se vocês me adoram, como mereço ser adorado, se vocês cumprem os meus estatutos, vocês vão atrair a minha presença na vida de vocês. É a maior e melhor promessa de Deus a Israel e a nós. Sabe quando você pode pegar assim, são 366 dias ano que vem, né? Ao tal do bissexto aí. Se você viver 366 dias com a presença do Senhor, você já parou para pensar o quanto vai ser próspero? O quanto você vai se sentir feliz? Há um caminho, irmãos, de prosperidade, há uma recompensa do Senhor para aqueles que o buscam. Há um caminho de vivermos um ano bom, um ano maravilhoso, porque ele diz o seguinte a Israel: Israel, se vocês me adorarem, se vocês se prostrarem diante de mim e não diante de outro Deus, se você plantar o teu pé e se atentar para os meus estatutos, eu estarei no meio de vocês. O que é isso, irmãos? Presença do Senhor 24 horas do dia. Sabe, porque Deus ele pode ser clamado por nós nas nossas dificuldades, mas nas nossas alegrias muitas vezes nós esquecemos de Deus. Nos nossos momentos de nada para fazer, nós nos esquecemos de Deus. Deus fala a Israel dizendo o seguinte: Israel, se vocês fizerem isso, se vocês forem adoradores verdadeiros, se vocês cumprirem os meus estatutos, eu estarei com vocês e todos os dias. Colocarei como hoje. Mas você sabe quando Deus fala isso, isso aqui é um caminho para a gente viver uma vida de prosperidade, é quando Deus está conosco todos os dias e nós estamos com Deus todos os dias, porque Deus está conosco todos os dias, não tem um momento só sequer que Ele não está conosco, mas um momento de vivermos isso daqui é estar todos os dias com Deus. Como? Adorando e buscando a sua palavra. Quem adora e busca a palavra de Deus atrai o quê? A presença de Deus, irmão. Você quer viver um 2024 próspero? Viva para o Senhor. Viva uma vida de adoração a esse Deus. Não coloque outro Deus no lugar dele. Irmãos, se você quer viver uma vida de prosperidade, não deixe de cumprir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que a Bíblia me mostra que nós colheremos, teremos vitória contra os nossos inimigos, contra o inimigo da nossa alma, teremos uma colheita abundante, nós seremos prósperos naquilo que nós fizermos e nós atrairemos a presença do Senhor todos os dias de 2024. Isso é viver um ano próspero. Sabe qual é a minha proposta nessa noite? É que você faça isso. É que você entre o ano de 2024 esquecendo das coisas que para trás ficaram e escreva uma nova página. Talvez a gente passou o ano 2024, 365 dias, e somente 15 dias do ano eu peguei na Bíblia, pastor. Faz diferente? Pega o 2024
Antes de dormir, não vou dormir antes de ler a tua palavra. Nem que eu leia um versículo, nem que eu leia somente um capítulo. Faz diferente, irmãos. Adore ao Senhor como Ele merece. Se prostre, se rasgue diante dEle. Sabe, faça para o Senhor, adore mesmo. A gente precisa aprender a adorar, porque a gente adora o Senhor com tudo que a gente tem. Tudo que nós temos tem que adorar o Senhor, porque é para Ele. Todas as coisas são para Ele, irmão. A honra é dEle, a glória é dEle. Faça isso. Adore ao Senhor, até mesmo nas pequenas coisas, porque nos momentos que mais parece tudo normal, de repente você diz um não para você está adorando ao Senhor, como tive essa experiência nessa tarde, né? A gente percebeu, não porque eu não tô aqui para fazer da minha forma, eu não estou aqui para viver uma vida como eu acho que tem que viver, eu estou aqui para viver como Deus quer que eu viva. Então, se a gente adora esse Deus verdadeiramente, eu olho para essas promessas de Deus para Israel e eu vejo que Deus também aplica isso a nós, para vivermos o ano 2024 abençoado. Eu tenho certeza que se você fizer isso, 31 de dezembro do ano que vem, você vai olhar para trás e vai ver o quanto Deus abençoou a tua casa, abençoou a tua vida. Viva uma vida de adoração e viva nos estatutos do Senhor, que você vai ver o quanto Ele vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Que Deus faça você próspero, que você ande cada vez mais na sua presença. Amém? Nós vamos orar, porque já estamos colocando a mesa, né? Olha lá. Dá uma olhadinha para lá. Rapaz, abre espaço, irmão. Coma melhor hoje. 31 você vai comer melhor ainda na tua casa. Chame o pastor, não esquece não. Ninguém chamou o pastor, hein? Não vai dar para ir não, porque eu vou estar em casa. Mas, se você quiser me chamar para almoçar, a gente vai. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Isso. Eu não sei se é possível a gente fazer um círculo grande aí. É? Dá, não dá não? Pega lá no último banco lá, vamos lá. Isso, com muita paciência. Isso, vamos fazer um círculo. É círculo, não é quadrado não, hein? Isso. Fecha aí, fecha o corredor. Não, aqui, fecha aqui, filho. Pode fechar aqui na frente, Marco. Marquinhos, vem para cá. Isso. Isso aí. Isso aí, irmão Ruth. Isso. Isso aí. Aí. Foi. Círculo meio oval, mas tudo bem. Mas é isso aí. Irmãos, eu queria agradecer pela tua presença nessa noite. Vamos ficar ali a hora que você quiser, né? Até a hora que você quiser. A gente vai estar ali ceando. Mas eu queria desejar a você que seja um ano repleto das bênçãos do Senhor na tua vida, bem como naqueles que não puderam estar também nessa noite. Faça de 2024 um ano melhor para você. Seja próspero na presença do Senhor. Tá bom? Eu vou orar para a gente ir lá, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite, explicada. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ministrou através dos louvores, o Senhor ministrou na nossa vida nessa noite. Mas, Senhor, nós também queremos te agradecer pelo ano de 2023, Senhor. Muito obrigado. Foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano da tua presença na nossa vida. Foi um ano de grandes realizações na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós conseguimos realizar, por cada semente plantada, por cada palavra ministrada, por cada louvor cantado, por cada coreografia, por cada
irmão, cada irmã, ó Deus, que participou, ó Deus, por cada obra que a gente realizou. Senhor, nós te agradecemos, porque se até aqui chegamos, Senhor, foi porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor esteve à frente. E seja exaltado. Ebenezer, Senhor, podemos dizer nessa noite, Ebenezer, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante esse ano de 2023, Pai. Mas agora, Deus, nós queremos apresentar o ano de 2024. Senhor Deus, que essas verdades ministradas nessa noite, ó Pai, seja, ó Deus, colocado, ó Deus, em prática na nossa vida. Que venhamos adorar o Senhor como o Senhor merece. Que venhamos nos ater, ó Deus, à Tua palavra, ser conduzido pela Tua palavra, que venhamos ter mais comunhão com o Senhor, que venhamos atrair a Tua presença para a nossa vida, Senhor, e que o ano de 2024 seja um ano repleto da Tua presença na nossa vida, Pai, aonde nós estaremos, ó Deus, adorando, cantando louvores ao Senhor, buscando a Tua face. Colocamos os nossos projetos em Tuas mãos. Senhor, nessa noite a Tua igreja tem projetos. Nessa noite o Teu povo que veio aqui, ó Deus, tem projeto familiar, projeto que está engavetado, Senhor, há um bom tempo. Senhor, que esse ano de 2024 seja o ano da bênção, seja o ano de desengavetar, ó Deus, os projetos, que o Senhor abra as comportas do céu sobre o Teu povo e que o Teu povo realize, ó Deus, maravilhas neste ano, Pai, e que venhamos, ó Deus, ver a Tua boa mão, ó Deus, sobre cada um de nós. Seja um ano repleto, ó Deus, das Tuas realizações na vida do Teu povo. Abençoe o Teu povo, abençoe esta igreja. Ó Deus, acrescenta pessoas neste lugar. Ó Deus, usa a Tua igreja para evangelizar, usa a Tua igreja para impactar, ó Deus, o Guarani, para mudar a história de pessoas, ó Deus, durante o ano de 2024. Ó Deus, fica conosco, Pai, derrama das Tuas bênçãos e faz com que, ó Deus, cada vez mais venhamos buscar a Tua face e Te adorar como o Senhor merece. Muito obrigado. Agora permita-nos, ó Deus, nessa noite, ainda cear, ó Deus, como igreja, que o Teu nome seja exaltado, que essa noite seja uma noite de bênção e de paz. Fica conosco e muito obrigado. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Vamos que vamos. Você pode abraçar teu irmão. 2024 a gente está junto? Ah, meu Deus, estou fechando na casa dos outros.